Comunidade japonesa, brasileiros que estão no Japão, nos Estados Unidos, na Europa. Eu fico muito feliz em ser convidado a participar desse live por um grupo muito especial deste país tão querido que eu estive lá há 4 anos, que eu apreciei muito. Eu quero, antes de mais nada, Gislaine Shirota, você que está no 8º mês de gravidez, eu quero te dar um abraço e fico feliz que você é operada já há alguns anos e está grávida e está passando muito bem. Gente, vamos falar hoje sobre um pouco de obesidade, um pouco de alimentos que engordam e algumas pinceladas sobre as cirurgias para a obesidade. Obesidade, eu já falei muitas vezes, é uma doença multifatorial. O que quer dizer isso? É muitos fatores que desencadeiam a obesidade. Plurimetabólica, o que é isso? O que é esse palavrão? Existem vários metabolismos que propiciam facilitar a obesidade. Multigênica, por que multigênica? Porque tem muitos genes que desencadeiam a obesidade. O pai e a mãe são obesos, os filhos terão essa tendência para a obesidade. E multimilenar, por quê? A obesidade já existe há muitos anos. Essa é a melhor definição que eu achei até hoje para a obesidade. Por que, então, que a pessoa engorda? Veja bem, por que o homem primitivo não era tão gordo? Porque o homem primitivo ele não tinha tanto diabetes, tanta hipertensão. E porque o mundo está, cada dia, ficando mais gordinho. Vejam bem, é muito bom comer. É o maior prazer da vida. Como eu sempre falo, tudo gira em volta de uma mesa. Uma festa, um casamento, um noivado, um batizado, uma reunião familiar, tudo gira em volta de uma mesa. Qual é o maior prazer da vida? Então, o maior prazer da vida é comer. O maior prazer da vida é a alimentação. É muito importante a alimentação. Então, por que a pessoa engorda? A pessoa engorda por quê? Observem bem, estamos com essa caneta aqui na horizontal. Quando a pessoa ingere muito alimento e gasta pouco, a obesidade sobe. Por quê? Ele ingeriu mais calorias do que deveria. Por que ele perde peso? Quando ele gasta essa caloria. E se ele gasta demais ou adquire alguma doença consumptiva, a balança entra em desequilíbrio e a pessoa fica muito magra. O ideal é na horizontal. O equilíbrio do peso e da magreza. Nunca muito gordo, nem muito magro. Dentro de uma normalidade. Muito bem. Nós estamos aqui no Brasil, na cidade de Curitiba. Eu sou o Dr. Lazarotto e estou aqui para responder todos os questionamentos que qualquer pessoa queira falar dentro dessa área, tanto da obesidade, como diabetes, como da hipertensão. Agora, por que o homem primitivo ele não era tão gordo? E por que o homem moderno cada dia está engordando mais? Veja bem, vamos relembrar. No homem primitivo, ele precisava caçar, pescar, colher o seu alimento da árvore ou das raízes. Então, ele gastava muita caloria para adquirir este alimento. Então, ele fazia longas caminhadas, vários dias, lugares, às vezes, inóspitos, para adquirir o seu alimento, trepando em árvores. Então, ele gastava muita caloria do seu organismo para adquirir o seu alimento para si e para seus entes queridos. À medida que o homem foi evoluindo, vejam bem, o que aconteceu? Fomos à nossa casa, que antigamente era uma toca, depois
virou uma oca, depois virou uma palhoça, depois de uma casa de madeira, depois de uma casa de material, e hoje os nossos arranha-céus com todos os confortos que nós temos. Naquela época, o frio, hoje aqui em Curitiba está muito frio. Em Curitiba, aqui, Brasil, Curitiba, está muito frio. Então, nós estamos gastando muita caloria do nosso corpo, gastando energia, queimando um pouco da nossa gordura para aquecer o nosso corpo. No homem primitivo, o que ocorria? Ele não tinha roupa, tinha uma pele, mas a maior parte do seu corpo era desnuda. Por isso, inclusive, o homem primitivo tinha mais pelos, era uma e deixava o cabelo mais longo, a barba mais comprida, tudo proteção contra as intempéries do tempo. E com isso, ele queimava mais caloria e não tinha uma quantidade de calorias a mais como nós temos hoje. Como é que o homem armazenava o alimento naquela época? Quando o homem produzia ou conseguia alguma quantidade de alimento, o que o homem tinha de fazer naquela época? Fazia buracos na terra, escavações, e enterrava os alimentos para mais tarde poder aproveitar este alimento sem nenhum tipo de problema. Exatamente igual o nosso cãozinho. Se alguém tem um cãozinho em casa, vai perceber que quando dá um ossinho e ele está satisfeito, ele vai e enterra o ossinho, exatamente como fazia o homem primitivo. Hoje não. Temos grandes armazéns que nos guardam os alimentos refrigerados com bastante tempo. Então, se de um lado o alimento era 100% natural e nosso organismo, naquela época, ele gastava muita energia para transformar aquele alimento em energia, hoje é o inverso. Hoje, o homem quase não tem esse tipo de problema. Naquela época, as grandes caminhadas, não existia automóvel, eram carroças, quando existiam mais para frente. Hoje é bem diferente. Hoje os automóveis nos dão todo o conforto, aquecem o nosso corpo, está 100% adaptado às nossas necessidades modernas. No passado, gastava-se muita caloria e se ingeria alimentos de difícil mastigação, que eram naturais, e de difícil digestão. Logo, se você ingeria um alimento com 1000 calorias, você gastava 400, 500, 600 calorias para transformar aquele alimento em energia. O homem foi se modernizando e, com isso, o gasto calórico dele foi ficando cada vez menor. E os alimentos de muito mais fácil absorção e digestão. E alguém me perguntou ontem, doutor, eu tenho um estômago que eu engordo muito com o meu estômago. Lembre bem, estômago, vamos olhar este banner aqui. Aqui está o estômago. O estômago não engorda ninguém. O estômago faz um bolo alimentar e é o grande responsável, a nossa boca, o nosso esôfago, o nosso estômago, é o grande responsável pela nossa satisfação de comer. Como é bom comer, eu adoro comer. Quem não gosta de comer? Então, vejam bem, o estômago faz o bolo alimentar, ele não engorda, ele absorve o mínimo de alguns produtos indispensáveis para o nosso organismo, mas o mínimo de nutrientes. Quem é que absorve os nossos nutrientes? É o intestino delgado. Observem esse desenho, onde está a parte mais fina, do final do estômago até o final do intestino delgado, é onde ocorre a absorção. Então, não é o estômago que engorda. Por isso que quanto menos nós mutilarmos o estômago, muito mais prazer
nós temos em alimentar. Existem cirurgias que diminuem o estômago em pequenos frascos, como de 30, 50, 70 centímetros cúbicos ou ml. Existem estômagos que já é um pouco maior. Então, quanto maior o estômago, maior a quantidade da ingestão alimentar, mais tempo nós temos de prazer em nos alimentar. Agora, o homem moderno, o que aconteceu? Se no homem primitivo ele gastava muita caloria para transformar os alimentos em energia, o homem moderno ele vai no supermercado, apenas apanha o alimento no supermercado, e este alimento, que ele é muito calórico e vai se derretendo na nossa boca, ele já é absorvido logo depois que sai do estômago, no duodeno e no jejum, principalmente os doces, as massas, os farináceos, os carboidratos simples, eles são absorvidos logo depois da saída do estômago. Então, quanto mais próximo do estômago, maior a sua absorção. Gente, pensem bem. Se o homem começou a ganhar peso, começou a acumular calorias, o que vai acontecer com esse organismo? Imagine aquele homem primitivo que ele tinha apenas um alimento ingerido com 1000 calorias. Ele gastava 800 calorias, por exemplo, para transformar em energia. Hoje, ele ingere 1000 calorias, ele absorve 800, 700, muito mais. Quando o homem começa a ganhar peso, a primeira coisa que acontece no nosso organismo qual é? Quando são as mulheres, elas vão na loja e se olham no espelho e dizem assim, meu Deus, essa roupa está muito apertada. Aí o homem, que já é tão vaidoso quanto a mulher, mas ele finge que não é. O homem quer fingir que não é vaidoso, mas na verdade é tão vaidoso quanto a mulher. Ele vai numa loja, vai vestir uma roupa, fica meio justa. Olha, eu quero um número maior. Essa roupa aqui, essa confecção é menor do que o padrão que eu uso. E eu uso já um número maior. E assim sucessivamente vai ganhando peso. É o primeiro impacto, o impacto visual. O segundo impacto, quando nós começamos a ganhar peso, é o excesso de peso que sobrecarrega sobre nossas juntas. Aí você começa a caminhar e cansa com mais facilidade. Você começa a subir uma ladeira e, puxa, eu não cansava quando eu subi aqui, agora estou cansando. Aí, o que vai acontecer com essa pessoa? Vai ganhando peso, e as articulações começam a se sobrecarregar por causa do excesso de peso. É como se um homem que tem 1,70 m e tem 70 quilos. Aí ele carrega 10, 20 ou 30 quilos a mais. De 70 vai para 100. É exatamente ele imaginar mais 6 pacotes de açúcar de 5 quilos carregando diuturnamente. Obviamente que ele vai cansar. Ele vai cansar, aí ele vai dormir à noite. Veja o segundo problema. Quando chega à noite, ele vai dormir e começa o ronco. A mulher atrapalha o sono do marido. O marido atrapalha o sono da coitadinha da esposa que trabalhou o dia todo. E hoje as mulheres são verdadeiras heroínas. Elas estão trabalhando muito e cada dia mais, quase exatamente igual aos homens. E deveriam de ganhar igual aos homens, obviamente. Mas ganham sempre um pouquinho menos. Então, elas trabalham muito. À noite não conseguem dormir direito. E à medida que vai aumentando o número de peso, há uma sobrecarga de gordura nas nossas vias respiratórias e começa o ronco.
Aí sim, cansou o dia todo de trabalhar, a coitadinha da mulher, e o marido à noite, aquele ronco, e a coitadinha não dorme. E o que acontece depois do dia seguinte com a pessoa que não dormiu bem? Quando não dorme bem, ele vai ter aquelas pequenas cochiladas durante o dia. O nosso cérebro, ele quer que a gente durma e descanse o suficiente para que nós possamos ter uma vida normal e saudável. Mas, à medida que ele vai passando durante o dia, o cérebro é o cérebro da pessoa, como está cansado, este cérebro, ele vai dar pequenas cochiladas durante o dia. Aí o grande perigo, que por sinal, ontem eu fui a uma cidade à noite, saí daqui de Curitiba depois das 10 da noite, fui atender um paciente a 130 quilômetros daqui, que sofreu um acidente e estava prestes a amputar a sua perna. Por quê? O que aconteceu? Ele estava dirigindo e, quando eram 6 horas da manhã, que ele viajou a noite toda, deu uma cochiladazinha e entrou na traseira de um caminhão. Veja que coisa triste. Tudo porque ele estava com excesso de peso e ele resolveu dirigir a noite toda. 2 erros. Um, excesso de peso. O outro, dirigir a noite toda, porque tinha compromissos na sua cidade de origem. Está lá há vários dias, prestes a ter um problema mais sério. Felizmente, conseguimos salvar a perna dessa pessoa, porque nós vimos que não era a indicação correta de fazer uma amputação. Veja o que ocorre, às vezes, com o sono e o excesso de peso. E a pressão alta? Por que a pessoa tem pressão alta? Veja bem, por que a pessoa ronca, tem obesidade, tem pressão alta, tem dores nas juntas? Geralmente por causa do excesso de peso. Claro, existem doenças reumáticas, que daí não seria, né? Muito bem. Vamos perceber que o mundo está cada dia mais preocupado com o aumento progressivo da obesidade. O mundo todo, Japão, Estados Unidos, a Europa, a Austrália, os países africanos, todos estão ficando obesos. Eu não operava quase ninguém do Japão. Hoje eu já estou operando várias pessoas do Japão. Da Europa, da Austrália, eu operava pouca gente. Hoje eu estou operando muita gente de lá, porque o mundo todo está ficando cada vez mais obeso. E nós aqui no Brasil, a obesidade está sendo alarmante, principalmente a obesidade infantil. Por que o mundo está preocupado? Porque os alimentos dos supermercados são muito calóricos e de fácil absorção e de fácil digestão. Então, o fato de ser muito calórico e ser principalmente carboidrato de fácil absorção vai fazer com que a pessoa ganhe peso com muito mais facilidade do que no passado, quando os alimentos eram de mais difícil digestão. Hoje, a carne do boi, do frango, ele já vem quase se derretendo. A gente morde, fica molinha a carne. Diferente da carne do passado, que era a carne, o frango caipira, o porco caipira, o boi era a carne mais rígida, e a digestão e a absorção era cada vez mais difícil. E as bebidas? Por que o mundo hoje está procurando fazer alimentos bebidas quase sem açúcar? As famosas bebidas diet. Ou com zero açúcar. Porque o açúcar é um dos alimentos de mais fácil absorção de todos eles. Por isso, eu sempre recomendo às pessoas que estão com excesso de peso fazer, observe bem. Primeiro, está com excesso de peso, eu vou insistir nisso que eu sempre repito. Primeiro, consulte o seu médico de família. Aquele que você gosta, que você confia, que você acredita.
doutor, eu estou ganhando peso. Aí o médico vai lhe orientar, vai lhe tirar um pouco dos alimentos hipercalóricos, vai lhe dar uma orientação alimentar e sempre vai lhe dizer para fazer uma atividade física. Olha, você está andando pouco, você está caminhando pouco, está queimando pouca caloria. Quanto mais se queima, se caminha, se anda, se faz atividade física, mais calorias você gasta. E com isso, menos gordinho você fica. E perde até o excesso de quilos que você gostaria de perder. O médico de família não resolveu, ele vai encaminhar para o médico nutrólogo ou médico endocrinologista. O médico endocrinologista, o que ele vai dizer? Veja, você está ganhando peso, se já começou com diabetes, o diabetes tipo 2 é o diabetes que, quando a pessoa já tem a tendência familiar e a pessoa ganha peso, ela sempre aparece. Por isso que eu digo para todos os meus clientes, seu pai, sua mãe eram diabéticos? Sim. O pai ou a mãe eram gordinhos? Sim, eram de gordinhos. Você já está caminhando para a obesidade. O próximo passo que você vai ser diabetes. E o próximo vai ser hipertensão ou vice-versa. Além do ronco e das dores, como eu já falei há pouco. Diabetes e obesidade caminham juntos. Diabetes e hipertensão são namorados, estão lado a lado. E pior não é isso. Diabetes, hipertensão e obesidade é um namoro que faz com que encurte os nossos anos de vida e atrapalhem a nossa alegria do viver dia a dia. Que você quer subir num carro, tem dificuldade. Quer subir uma escada, tem dificuldade. Quer fazer uma brincadeira num passeio, tem dificuldade. Tudo por causa do excesso de peso. Então, vamos tentar pegar esses quilinhos que nós estamos a mais, fazer uma caixinha e jogar lá embaixo. E vamos esquecer esses quilinhos. Vamos deixar eles longe para que nós tenhamos mais saúde e cada vez mais saúde. Alimentos que são muito calóricos e alimentos que são pouco calóricos. Alimentos que são pouco calóricos, o ideal seria o quê? Procurar alimentos, principalmente verduras, frutas e legumes, que são pouco calóricos. Claro que as batatas, as leguminosas debaixo da terra, são mais calóricos do que os vegetais, as folháceas, que são acima da terra. Mas mesmo as leguminosas, vamos procurar alimentos que são de mais difícil absorção, mais difícil digestão. E eu, pessoalmente, claro, não recomendo a todas as pessoas. Eu tenho um método chamado jejum prolongado. Eu gosto muito de sempre dar um toquezinho do que eu faço. Porque eu tenho exatamente o mesmo peso que eu tinha quando eu tinha 30 anos. Quando eu ganho um pouquinho de peso, eu prolongo o meu jejum prolongado. Quando eu estou dentro do meu peso normal, eu mantenho um jejum prolongado que me dê satisfação. O que seria isso, jejum prolongado? Eu levanto pela manhã, tomo um belo de um café com pão, manteiga, queijo, um café bem reforçado. E durante o dia, eu me hidrato com muitos tipos de chás. Chá de um tipo, de outro, de outro, de outro. E à noite, eu janto normalmente. Se eu almoçar durante o dia, isso deve acontecer com você que está me ouvindo. Se eu almoçar durante o dia, o que vai acontecer no meu dia de trabalho? Vai me dar sono. Imaginou ser o médico bocejando na tua frente? Como é triste. Então, eu não concordo que o médico que está atendendo um paciente esteja sonolento enquanto está trabalhando, porque o raciocínio dele fica mais lento. Isso é válido para o médico, para o advogado, para o agricultor, para o oficial do dia a dia,
para todas as funções que existem. Mas, principalmente as pessoas que dirigem automóvel, estão com excesso de peso, eu peço insistentemente, se alimente assim. Se alimente como um rico pela manhã. Se alimente como um mendigo no meio do dia e se alimente como um príncipe à tarde, à noite. Mas durante o dia, minimize esse tipo de alimentação para que não te dê aquele cansaço, aquela fadiga. Por isso que alguns países ainda se adota a soneca após o almoço. É um método que se usava muito no passado e hoje, devido ao grande problema do dia a dia, está cada vez mais difícil. Então, vamos recapitular. Obesidade é uma doença. O mundo está preocupado. Vamos tentar ingerir alimentos que tenham poucas calorias. Carne, as proteínas, de um modo geral, elas não têm muita caloria, porque elas são de difícil digestão e difícil de absorção. Então, o que sobra para você para ganhar peso é muito menor do que você comer um carboidrato, um macarrão, uma batata, um feijão, arroz. Esses carboidratos, de um modo geral, eles são de mais fácil digestão e mais fácil absorção. Logo, você tem muito mais caloria para ficar acumulado sob forma de gordura. E se você ingerir muita verdura, muitos legumes e frutas e bastante proteína, o número de calorias que você vai acumular é menor. Doutor, eu estou gordinho, estou com diabetes, estou com hipertensão, eu faço dieta, eu passo fome, eu tento fazer o que o senhor sempre recomenda, eu emagreço 2, 3, 4, 5 quilos. Mas eu não aguento mais. Eu vou ao restaurante no final de semana e recuperei aqueles quilos que eu, com muito sacrifício, durante 1 mês ou 2 meses, eu consegui perder. O que eu faço, doutor? Hoje, existem inúmeras cirurgias para melhorar a obesidade. Cirurgia resolve o problema de obesidade? Não resolve o problema da obesidade de ninguém. A cirurgia é um auxiliar para o tratamento da obesidade. Existem vários tipos de cirurgia, inúmeros. Umas cirurgias que fazem com que o seu estômago fique diminuto, bem pequeno. E com isto, ficando muito pequeno o estômago, a pessoa vai ingerir menos alimentos e com isso a pessoa vai perder peso porque não consegue comer. Se comer um pouquinho mais, vai vomitar. Vantagem, não come, perde peso, mas existem os problemas que o maior prazer da vida é comer e acaba perdendo o maior prazer da vida, que é comer. Existem outras cirurgias que atuam menos no estômago e umas que quase não atuam no estômago. Para quem eu recomendo um tipo ou outro de cirurgia? As pessoas que a beleza é mais importante que a alimentação e não ligam com alimentos, podem fazer as cirurgias totalmente restritivas, que são as cirurgias, principalmente o foie de capela, a cirurgia do grampo. Quero ver se dá para vocês observarem aqui. Aqui está um pouco difícil. Eu tenho um desenhozinho aqui que eu posso mostrar para vocês. Essa cirurgia está um pouco alto lá em cima. Vejam que o estômago é isso aqui, fica isolado. O estômago fica reduzido a esse pedacinho aqui. De 20 a 50 ml, 30 a 50 ml, do tamanho de um copo de cafezinho. Logo, você vai comer bem pouquinho, e se comer um pouco mais no aniversário, numa festa, você não consegue. Você terá que vomitar para depois comer de novo. Esse é um tipo de cirurgia
que eu recomendo para as pessoas que não gostam, que não é o prazer maior a comida. O prazer maior é a beleza, a sua saúde. Ou as pessoas grandes, obesas, que têm risco de morte. Aí pode ser feito esse tipo de cirurgia. Mas, outros tipos de cirurgia que fazem com que, observe aqui nesse desenho, essa cirurgia que se corta metade do estômago, se elimina uma grande parte do estômago. Se vocês anotarem aqui o estômago, essa cirurgia, ela vai cortar essa parte do estômago aqui e vai ficar praticamente um tubo. Por isso é um cis livre. Então, corta-se como se fosse uma manga de uma camisa. Corta e fica o estômago, observe aqui esse detalhe, fica o estômago comprido e estreito. Existem outras cirurgias em evolução que estão aqui, que fazem essa sleeve e mais uma anastomose do jejum no ilho. Existem cirurgias, chamam bypass variante do YDRU, que apenas atua no intestino. E umas atuam no estômago e no intestino. Existem outras cirurgias que, aí sim, observem bem esse detalhe. Aqui está o estômago normal, aqui está o desenho. Olha aqui. Vamos fazer assim. Aqui está o estômago, aqui está o toquinho do estômago. Vamos fazer uma posição melhor assim, dá para a pessoa entender. O que vai acontecer com essa cirurgia? Vai cortar este pedaço aqui e vai ficar sem 70%, 60% do estômago. E vai pegar esse intestino aqui embaixo, vejam esse desenho aqui. Vamos pegar este intestino aqui e vai emendar nesse toco de estômago que ficou aqui em cima. Essa é uma cirurgia muito usada e com as suas variantes. Tem muitas variantes. Ou corta o estômago de comprido, ou corta o estômago longitudinalmente, ou transversalmente, deixando maior ou menor o estômago. E faz, em seguida, uma anastomose do jejum não ilho, do intestino com o intestino. Corta o estômago e faz a anastomose do intestino com o intestino. O que é que eu recomendo para as pessoas? Consulte o seu médico. Fale com o seu médico. Discuta com ele qual o tipo de cirurgia que se apropria mais à sua pessoa, só não esquecendo que a cirurgia é um meio, não é o fim. É um meio para você perder peso. Se você deixar o estômago pequenino, com 50 centímetros, 50 ml mais ou menos de capacidade, como o tamanho de um cafezinho, mas você comer doce, comer leite condensado, você vai engordar do mesmo jeito. E quais as cirurgias que melhoram diabetes? Todas as cirurgias para obesidade, elas melhoram diabetes. Umas mais, outras menos. Quanto mais comprido ficar o intestino, longe do estômago até o intestino, veja bem, aqui nesse desenho. Quanto mais comprido ficar esse intestino dentro da pessoa, eu pego isso aqui, emendo lá em cima. Quanto mais longo ficar, menos benéfico para a diabetes é. Quanto mais curto, mais rapidamente melhora a sua diabetes. Por isso que existem cirurgias que cortam o estômago e levam pedaços do intestino lá em cima e deixando o intestino mais curto. Existem cirurgias, inclusive, que são feitas em alguns países, em que se tiram a grande parte do intestino e eliminam, que nós não concordamos. Nós somos favoráveis às cirurgias o mais fisiológicas possíveis e aquelas que são reversíveis. Por que reversíveis? Porque nem todos se adaptam às cirurgias. Uma cirurgia não se adapta para uma pessoa, aí ela precisa reverter. Estou com um caso em São Paulo de uma paciente, aliás, que eu fiz uma cirurgia bastante agressiva, cortou uma grande parte do estômago e hoje
está com descalcificação óssea. É uma coisa normal que pode acontecer em algum tipo de cirurgia. Por isso que qual a minha recomendação? Consulte o seu médico. Veja bem, seu médico é a pessoa que, olha, médico, advogado e orientador espiritual, você tem de confiar nele. Só que não esqueça, sempre deve consultar vários médicos. Conversar com os pacientes que esses médicos operaram. Ver como eles estão, para depois você escolher qual médico e qual a cirurgia que você vai fazer. Que às vezes fazer uma cirurgia mal pensada é de fácil ida, mas de difícil volta. Nós sempre vamos abordar daqui para frente estes temas de obesidade, as cirurgias em geral, e nos próximos lives que nós estivermos falando, vamos falar sobre vantagens e o que é bom de uma cirurgia, o que não é bom, de vários tipos de cirurgias, para que as pessoas possam ter o melhor conhecimento e possam escolher o que é melhor para si. Você que está me ouvindo, eu desejo muita saúde, muito carinho, paz, para que as coisas em você se progridam cada vez mais. Hoje, existem também não só tratamentos com cirurgias, existem balões que são preconizados para colocar dentro do estômago, que com isto, o balão dentro do estômago, balão gástrico dentro do estômago, ele vai provocar um reflexo da saciedade. Não sei se vocês já falei alguma vez, já viram eu falando sobre que nós temos aqui no nosso cérebro 2 centros. O centro da fome e o centro da saciedade. Muito bem. Por que centro da fome e centro da saciedade? O centro da fome é aquele em que ele estimula o teu cérebro a mandar o estímulo para o teu aparelho digestivo, que você precisa dar alimento para o seu organismo, ele está necessitando de calorias. Por isso que quando está com fome, até o nosso estômago faz aquele grunhido. Quem não ouviu já falar do outro? Olha, você está com fome hoje, hein? Teu estômago está roncando. Então, esse é o grunhido, que significa que você está com fome. Mas, se nós não tivéssemos um freio, que nem um automóvel, imagine que você só acelerasse o automóvel, fosse acelerando, acelerando, acelerando e nunca pisasse no freio, o que ia acontecer? Uma curva que podia se acidentar. Nós é a mesma coisa. Deus fez a natureza parecida. Tudo que é normal na natureza se aplica a nós. Nós temos um centro da fome e um centro da saciedade, que é o freio. Quando é que o centro da saciedade ele é estimulado? Por vários mecanismos. Uns aqui no estômago. Veja que na parede do estômago existem receptores. O que são receptores? Igual anteninhas de rádio. Eles captam as mensagens. São sensores que temos em todo o aparelho digestivo. Temos no cérebro, temos no estômago, no fígado, no rim. Todo o nosso organismo existem os receptores. Estes receptores que controlam a fome, a saciedade e, assim, uma afinidade de outras atividades do nosso organismo. A nossa visão o que é? É um receptor. Ele capta e transmite para o cérebro. Muito bem. Veja bem, então, vocês que estão aí, existe um portal muito importante que vocês devem estar sempre vendo, que é isso que nós estamos falando hoje aqui. Esse portal ele faz o quê? Ele não dá só orientações sobre obesidade, não dá só orientações sobre doenças, dá orientação para o mundo, de todos os tipos. E eu, cada dia que passa, estou, parece brincadeira, me abraçando mais com essas pessoas que tiveram essa iniciativa
de dar essas orientações para a humanidade. E nós, às vezes, não temos tempo de ir ao médico. E aprendemos muita coisa com esses portais. Então, eu sempre recomendo qualquer portal. E este que a gente está vendo especificamente agora, eu tenho um respeito muito grande por ele. Por isso que eu estou aqui. Vamos voltar ao centro da saciedade. Centro da fome, centro da saciedade. Quem é que manda o estímulo para o cérebro? São estes receptores aqui, da parede do estômago e da parede do intestino, que mandam o estímulo para o cérebro para que se pare de comer. Uns, o reflexo é mais rápido, outro é mais prolongado. Uns alimentos são de mais fácil absorção, outros são de mais difícil absorção e digestão. Então, estes alimentos que são de fácil absorção, eles são absorvidos logo que sai do estômago, no duodeno, início do jejum. Então, ele é absorvido ali e esses receptores aqui mandam o estímulo para o cérebro para que a pessoa pare de comer. Por exemplo, você come bastante doce, come uma macarronada. O que vai acontecer? Ele é absorvido rapidamente nessa região e esses receptores mandam, o centro de saciedade manda assim, cérebro, cérebro, não mande mais comida para nós aqui, nós estamos satisfeitos. Aí o cérebro manda uma ordem para o centro da saciedade, não mande mais comida para ele. Se sinta satisfeito. No entanto, quando esse alimento que é facilmente digerido, dali a meia hora, uma hora e meia, 2 horas, já acabou o reflexo da saciedade. Esses receptores não têm mais aquele estímulo que só foi absorvido aqui nessa região. E logo depois de 2 ou 3 horas, se sente vontade de comer novamente. É quando se come bastante doce, macarronada, batatas, de um modo geral. Eu, por exemplo, adoro muito a comida que tem aqui no Brasil, chamada Madalena. Mas eu mando pôr bastante carne na Madalena. Se eu comer Madalena com pouca carne, dali a 2 horas eu estou com fome novamente. Então, agora existem alimentos que retardam o centro da saciedade. São as carnes, de um modo geral, as verduras de mais difícil absorção e mais difícil digestão. Então, você come, primeiro, manda o estímulo do estômago para o cérebro para parar de comer. Então, enquanto você está com o estômago repleto, o centro da saciedade domina o centro da fome. E acabou a tua fome, você não come. Muito bem. Mas, à medida que vai passando, se for alimento de difícil absorção e digestão, no caso que você come bastante carne, principalmente dessas carnes de segunda, são de mais difícil absorção e digestão, carnes mais fibrosas. Então, essas carnes, elas ficam mais tempo dentro do aparelho digestivo, do intestino delgado aqui, e manda estímulos para o cérebro parar de mandar o centro da fome atuar. O centro da saciedade dominou. É o caso quando se come uma feijoada, que é um alimento pesado, bastante carnes de difícil digestão, você demora muito mais tempo de ter fome do que você comesse uma macarronada. Mas eu vejo com que nós vamos falar um pouquinho, que me pediram, das cirurgias menos mutilantes. Quais são as cirurgias menos mutilantes? São os bypass que atuam menos no estômago. Para encerrar, eu vou dar uma pinceladinha, depois nos próximos lives eu vou falar melhor. Cirurgias que você atua menos no estômago e mais no intestino. Estas cirurgias, o teu maior prazer da vida, que é o comer, vai continuar normal. E a deficiência de vitaminas e sais minerais nestas cirurgias, que não isolam grande parte do estômago
de grande parte do intestino, é o que nós recomendamos para todas as pessoas que gostam de comer. Nós falaremos numa próxima oportunidade mais alguma coisa sobre as cirurgias, mais um pouquinho sobre dieta, alimentação, orientação alimentar. E eu quero mandar um abraço a todas aquelas pessoas aí do Japão. Eu devo ter no Japão mais de 200 pessoas operadas. Eu quero mandar um abraço a todas elas. Existem brasileiros operados e japoneses operados aí no Japão. Existem os Niseis, os Sanseis que estão aí. São pessoas que, até eu brinco, esses Sanseis ficam muito, muito, muito simpáticos, porque eles pegam o carinho que os orientais têm. Por exemplo, eu gosto muito de pessoas orientais, porque tem um carinho, assim, a forma de falar, são muito educados, são muito meigos. Então, estes Niseis e Sanseis daqui do nosso país, eles pegam muito de seus pais, dos seus avós, e eu os respeito muito e os admiro. Nós queremos agradecer a todos e mandar um abraço a todos os brasileiros, todos os japoneses. E nós temos, para complementar, que também estão me pedindo para falar, que nós aqui no Brasil temos uma equipe multidisciplinar. O que é uma equipe multidisciplinar? Nós fazemos, na nossa equipe, todos os tipos de cirurgia para obesidade. A do estômago do intestino, a do intestino, todos os tipos de cirurgia de obesidade. E que o paciente é que vai optar por qual deles, como eu já falei. Quando me procuram, eu dou uma explicação de todas as cirurgias e brevemente nós iremos lançar para o mundo todo o manual de todas as cirurgias para que as pessoas possam ler os prós e os contras sucintamente de todas as cirurgias. Uma boa noite a todos. Que Deus fique com todos vocês, com muita saúde, muito amor no coração e até lá. Claro que quem quiser compartilhar, nós teremos muito prazer e muito carinho com todos vocês. Uma boa noite a todos.